Muito bem, nós vamos começar um papo agora, tratando de algo muito especial e necessário e urgente na nossa caminhada de assessores, assessoras, de pastoralistas, enfim, de militante popular. Pretendo aqui, por alguns minutos, mostrar um pouco da experiência que eu já adquiri em relação a essa base social fundamental, que é o processo de fazer visitas, não é? A pessoas, a famílias, a sociedades, a movimentos, enfim, todo o segmento social. Isso, na verdade, requer uma metodologia sempre permanente, porque visitar não é só encontrar com a pessoa, perguntar seu nome e etc, e etc. Visitar tem essa condição primeira, que é o estar com a pessoa e logo já dizer, na verdade, qual é a pretensão do encontro e assim por diante. Então, é nesse sentido que nós vamos agora conversar um pouco, espero ser claro, né, ser didático e, acima de tudo, metodológico, para que a gente possa usar esse método, essa metodologia, esse jeito de conduzir processo para o nosso trabalho cotidiano como uma ferramenta orientadora, mediadora das nossas ações. Muito bem. Nós podemos chamar orientação para o trabalho de visitação. Vamos ficar por aqui, né? Trabalho, ação pastoral, pode chamar também, ação social, como queira, né? No caso aqui é ação do sujeito. E nós vamos tentar conversar um pouco sobre isso agora. Em primeiro lugar, para fazer uma visita tem que se ter postura. Vamos visitar um bairro, uma comunidade, uma ocupação, e etc., ou moradores na rua. Então, tem que ter postura. A primeira postura que se diz de nós é a descrição. Descrição. A segunda postura, o chamado sigilo. Né? Sigilo. Confiança. Né? Confiança. Pessoas que nós vamos abordar para fazer uma informação ou coisa do gênero, como fazer o fichamento, que é o caso que nós estamos fazendo aqui em Caldas Novas, de uma ocupação que surgiu aqui com muitos problemas e muitas famílias necessitadas. Então, nós estamos primeiro lá, indo para realmente criar neles a relação de confiança. E nós também, né? E, evidentemente, depois o outro passo é a credibilidade. Aquilo que eu falo e aquilo que eles me falam tem que ser no amplo e no campo da verdade. Né? A outra é a correção. O que é a correção? Uma vez feita a visita, feita a ação, eu tenho que voltar para casa com as minhas anotações e fazer os reparos necessários para realmente, cada vez mais, a prática ser de qualidade. Né? Depois, também, a legitimidade. Né? Hoje é algo tão, eu diria assim, em prejuízo da nossa sociedade, né? Uma carência. O que é ser legítimo? Muitas vezes nós somos só no campo da legalidade, mas muito distante da legitimidade. O outro passo é a autoconfiança. A autoconfiança, muito necessário. E também a abertura constante para o seu semelhante. Abertura constante, abertura, né? Depois, o penúltimo ponto, que eu julgo que é muito importante, seria aquilo que nós chamamos de construção coletiva. A gente não vai fazer coisa para o outro, ou fazendo no lugar do outro, mas junto com o outro é que faremos as grandes petições e construções. Então, por isso que a construção coletiva ela tem muito mais legitimidade do que ser feito por uma mão só a favor de muitos. Né? E depois, o trabalho orientado. Nunca fazer uma ação se não tem uma orientação, como diz hoje a propósito do Evangelho de Bom Pastor, né? É sempre ter um guia, ter um telos, algo para frente, né? Que me oriente e que me conduz. Então, eu diria que esses passos da descrição, do sigilo, da confiança, da credibilidade, da correção, da legitimidade,
da autoconfiança, né? Da abertura, né? Para o outro, a construção coletiva, não é? E o trabalho orientado são passos necessários e importantes para se fazer um bom processo orgânico, social e etc, né? Bom, com essa postura ou atitude, né? Não tem que ter outra, que é a abordagem. O que a gente faz num processo de visita, né? A gente não é polícia e nem também somos investigadores ou investigadoras. Nós somos agentes sociais, né? Então, por isso que a autoapresentação é muito importante. O conhecimento com quem você está conversando, né? A abordagem com quem está conversando. Situar e conhecer o objeto específico do qual é o interesse do contato, né? Orientar-se para orientar. Veja bem, Paulo Freire, né? Orientar-se para orientar. E depois ter a capacidade de fazer os encaminhamentos. Isso é muitíssimo, muitíssimo importante. Quando a gente faz uma abordagem numa vila ou coisa do gênero, eu venho no Rio Grande do Sul, eu conheci um bairro lá que chegou um tempo o bairro brecou os estagiários. Era o bairro de fazer os estágios, né? Psicólogos, enfim, o recém-formado ir lá fazer estágio. Foi um dia, o pessoal descobriu que era só isso, que nunca tinha retorno, né? Nunca tinha retorno. Pela falta de retorno, o pessoal um dia resolveu dar uma brecada nisso. Por quê? Nós precisamos fazer, acima de tudo, o quê? O acompanhamento. Acompanhar, estar junto com, caminhar com, não é? E depois, saber medir o grau de satisfação, tanto dos agentes sociais que vão para dentro do bairro, como as pessoas que estão lá esperando uma ação nossa, né? Quer dizer, a satisfação, aqui nesse caso, tem que ser recíproca, como qualquer relacionamento humano, né? Bom, e aí vem aquela questão fantástica, né? Bacana, que é visitar a casa, que vamos chamar aqui de a visita domiciliar, né? A visita da casa. E a visita domiciliar é um dos instrumentos que potencializa mesmo, né? É um dos instrumentos que potencializa as condições de conhecimento do cotidiano das pessoas e no seu ambiente, né, de convivência familiar e também comunitária. Tá? As visitas domiciliares têm, na verdade, como meta, como objetivo, o quê? Conhecer as condições. É isso. Tem que ser bem claro. E não é fazer pergunta para quem sabe, porque eu já escutei gente que foi comigo dar algumas visitas e ocupações, e etc, perguntar por que você está morando em Lona? Por que sua casa não tem... quer dizer, não dá, não é por aí. Então, a gente vai num bairro para quê? Para conhecer a residência e conhecer a situação da paisagem do bairro, né? Em que vive as pessoas, evidentemente, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai lá também com a finalidade de apreender, quer dizer, trazer para si os aspectos do cotidiano das pessoas e também das relações lá estabelecidas, né? E esses aspectos são importantes, né? E esses que geralmente escapam. Esses que geralmente escapam quando vai se fazer uma conversa, ou melhor dito, uma entrevista com as pessoas. Que muitas vezes a gente vai lá e a gente pode, talvez sem se dar conta, estar lá fazendo conversa como se nós estivéssemos sentados num birô, num gabinete. Não é isso, não. É bem outra coisa. Então, eu diria que é algo que nós temos que ter assim, uma presença constante. Né? Por exemplo, a opção pela visita domiciliar, né? Ela se depara com limites e também possibilidades, né? Inerentes, o quê? Inerentes à sua atualização e, ao mesmo tempo, a sua utilização, que no sentido positivo da palavra. Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu escrevi aqui. Estou seguindo aqui um roteirozinho para não sair muito fora da rota. É isso mesmo. Né? Os limites dão conta do fato de a visitação, ou seja, o visitador e a visitadora, não conseguir previamente identificar rotinas das famílias, né? Que possam impedir a efetividade da visita domiciliar. Então, aqui é muito importante.
a efetividade de uma visita domiciliar, ela existe com uma constância, ou uma constante, que é o ir, o vir, o ir e o vir. Né? Pode ocorrer situações, né, do cotidiano, daqueles sujeitos, né, que dificultam as condições ideais para uma entrevista com um membro da família, pelo fato de estarem muitas vezes em grupos, em suas casas, e essas, de modo geral, não ter a proteção necessária ao exílio. Muitas vezes você tem que conversar uma coisa ali que não tem condições. Se tem criança perto, tem, sei lá, entende? Então, o visitador, no caso, e nesse sentido, precisa estar atento e atenta aos possíveis, imprevistos e realizar, eu chamaria aqui, a sua intervenção, a sua conversa, sempre compreendendo, viu? Aqui, como é que diz, Max Weber nos ajuda muito, sempre compreendendo a situação de forma ética. O que é isso? Com responsabilidade e respeito, nada de fazer juízo de valor. As possibilidades inerentes à visita domiciliar são atraentes, não é? Quando se busca, na verdade, o quê? O contato direto com a vida, veja bem, com a vida das pessoas, fazendo com que sempre haja, como é que diz? Ou também que se possa conhecer de modo mais profundo suas dificuldades, né? Angústias, relações intrafamiliares, intravizinhos, não é? Mesmo nos acampados, a gente acha que é o ser humano que está ali. Ali tem encrenca, tem intriga, tem afetividade, tem agressão, tem amorosidade, tem tudo. Ali está tudo junto. A única diferença é que estão em precariedade social e também econômica, não é? Bom, então, veja bem, a situação melhor que a gente pode ajudar a fazer, no caso desse, é criar a convivência comunitária, o modo de vida de suas casas e de suas rotinas. Como é que a gente transforma isso em um valor? Esse é o nosso papel de visitar. Certo? Nós falamos aqui de coisa bem social, não estamos falando aqui de visita como etiqueta social, né? Então, veja bem, um dos elementos fundamentais que os gregos chamavam de simpósio, né? Nós chamamos de reunião, né? Ou de reuniões. Reuniões são inevitáveis, seja no ambiente comunitário, né? Escolar, ou mesmo no ambiente doméstico, né? O grupo precisa mesmo definir propósitos e ações comuns. Por isso, ou para isso, não há outra maneira ou outro jeito do que uma reunião. A reunião é o lugar, é o espaço satisfatório para se implementar ações e fazer encaminhamentos consequentes, né? Quer dizer, uma reunião veja bem aqui, uma reunião mal preparada, uma reunião mal planejada ou mal conduzida perde muito e muito mesmo de sua eficácia. E, às vezes, infelizmente, pode chegar a resultados que comprometem no sentido contrário mesmo, daquele, né, que a tal reunião se propôs. Né? E aí, qual é o desastre? Que começa a criar o afastamento das pessoas do processo. E não as engajando, né, nos propósitos comuns de todos. Por isso, é fundamental para o agente social, para o agente pastoral, que as reuniões sejam bem preparadas e bem realizadas. Esses dois elementos da reunião é tão importante quanto a própria reunião. Se isso não tiver dado, a reunião será um fiasco. Com certeza que será. Ou cai-se em autoritarismo. Bom, eu quero também dar mais algumas dicas para nós também encerrar esse momento metodológico, que eu espero que ele vá servir para nós atuar no mundo, né? Quer dizer, uma dica prática para se fazer uma reunião de qualidade, uma reunião boa. Né? Em primeiro lugar,
estabelecer previamente, não é o quê? Os propósitos da reunião. Isso tem que ser claro. Eu vou no bairro hoje, reunir com o pessoal, com as mulheres, com as crianças. Para quê? E para que eu vou fazer isso? Outra coisa, saber fazer a convocação. Não mandar, não terceirizar. Não, a comunicação tem que ser clara, objetiva e direto ao ponto. Né? Depois, abrir a reunião explicitando com muita qualidade o propósito ou os propósitos da reunião. Se são 3, coloca tan. Hoje nós somos reunidos aqui, em nome, se estão fazendo reunião em nome de alguma confissão religiosa, então começa em nome do Deus da vida, e etc. E nós queremos, na verdade, hoje, ver se nós estabelecemos a organização do recreio, do lazer no nosso bairro. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo, que pode ser jogar peteca, sentar na roda, contar caso, mas tem que ficar claro isso. E depois, o conduzir a reunião. Ou seja, não é a condição, é o conduzir, como coordenar de tal maneira que a reunião não vira uma coisa cansativa e muitas vezes desconectada. Outra coisa importante, de suma importância, aliás, sem isso aqui a gente pode até parar de pensar em fazer ação, que é o quê? Registrar a memória da reunião. A riqueza da metodologia popular está exatamente nisso. Você devolver depois. Eu sempre digo assim, um bom agente social e pastoral, ele nunca deveria ir para uma reunião sem o caderno a gente chama o caderno de bordo, para anotar os aspectos todos. Né? E depois, sempre ter a capacidade, a paciência e, ao mesmo tempo, a exigência de quê? De fazer avaliação. E como é que se avalia? Não é subjetividade, se avalia o que foi previsto e se ele foi realizado. Tá? É isso que a gente avalia. Então, a primeira pergunta, o objetivo de determinada ação foi alcançado? Sim. E por quê? E não por quê? Depois, a metodologia de conduzir a reunião, de conduzir o processo, ela foi consequente? Ela gerou realmente os resultados que a gente esperava? Ponto. E depois, o outro elemento e o conteúdo desenvolvido atendeu de fato aquilo que se pretendia? Compreende bem? E aí, terminado isso, aí a projeção da próxima reunião, com que elementos faremos a próxima reunião? Para retomar essa que já fizemos ou outra coisa. Porque a pior coisa, colegas, é fazer uma metodologia que eu chamo do rabo do cachorro, ou da Fórmula 1, né? Correr com alta velocidade, mas ao redor de si mesmo. Isso não gera niente, gera nada. Né? Bom, e por último, eu termino aqui com essas sugestões, talvez mostrando aqui 7 definições essenciais para qualquer tipo de ação social ou pastoral. Primeira coisa, ter claro do que a gente vai se ocupar, o objeto. O que se quer com a atividade. Né? Isso é objeto. Né? Depois, os objetivos. Né? Pra a gente fazer até, colocar mesmo, o para que eu vou realizar tal atividade. Depois, a famosa, tão conhecida, justificativa. Né? O que é? Eu tenho que justificar, lógico e racionalmente, por que eu vou fazer tal coisa? Por que fará tal atividade? Não é? Depois, a metodologia, o caminho, né? Por onde eu vou trilhar para chegar. Ou seja, o como se fará a abordagem durante a atividade. Isso é metodologia. Isso tem que estar claro. Depois, o público, né? O sujeito da reunião, ou do encontro, ou da atividade. Com que a gente vai realizar. A gente tem que saber com quem vai realizar a atividade. Uma coisa é realizar uma atividade com criança de creche, outra coisa é realizar uma atividade com alguém em situação de rua, outra coisa é realizar uma atividade com um bairro e até as pessoas estabelecidas e etc, etc. E, por último, colegas, então, as responsabilidades. O que são as responsabilidades? Quem fará tal coisa? Nada aqui de paternalismo. Aquela história, ele sabe mais do que eu, então não, nada disso. Quer acabar com qualquer processo orgânico, popular, emancipador, é começar a delegar responsabilidades. Nada disso. Cada um de nós somos condutor da nossa história e temos condições de implementar processos.
tutelar movimento ou tutelar certos comandos é acabar com a legitimidade do sujeito, tá? Então, eu espero que com isso aqui nós tenhamos sugerido algo que possa nos ajudar na atuação que tanto se espera de nós enquanto sujeitos e de processos e assim por diante. Beleza? Então, um grandíssimo abraço e vamos a efeito para semear a semente e colher os frutos futuramente. Isso aí.